Olá, pessoal. Esse é o Mil Contra, o seu podcast empreendedor do Inter Empresas. Eu sou a Babi Pamplona, sou superintendente de Growth aqui no Inter e hoje eu estou aqui com duas convidadas super especiais. A Bruna Duarte e a Natália Arcanjo, da Do It Girls, ou Dig Club, como elas preferirem se apresentar. A gente está aqui por um motivo super especial. No último dia 19 de novembro, foi o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Esse assunto aí super quente, né, e super importante para a gente falar um pouquinho mais. E eu queria começar aqui perguntando um pouquinho para as meninas. Bem-vindas, meninas. Estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente hoje. E para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre a história da Dig Club e principalmente, né, como que essa trajetória pessoal de vocês está aí entrelaçada com a história desse projeto. Ai, que legal. Eu sou a Nath. E eu sou a Bru e a gente está muito feliz de estar aqui, Babi. Uma honra vir falar aqui nesse mês tão especial para a gente, que é o mês do empreendedorismo feminino, como você falou, né? Uma honra estar aqui no Inter para conversar com vocês. E a gente nasceu de uma dor de que nós mulheres, a gente fala muito pouco sobre o negócio. Quando a gente se junta, a gente fala sobre beleza, quem é mãe fala sobre maternidade, e a gente é engolida por outros assuntos. E a gente gostaria de ter um espaço seguro, que a gente pudesse ter uma troca sobre carreira, sobre ambição, sobre dinheiro. E que a gente pudesse falar desse assunto, assim, tivesse essa pauta e pudesse falar livremente sobre isso. E como esse lugar não existia, a gente criou. Então, em 2019, a Dig surgiu. E surgiu, eu, a Bruna e a Adriana fundamos a Dig. E quando a gente fundou a Dig, a gente pensou, chama 3 amigas, cada uma chama 3 amigas, a gente se encontra uma vez por mês, 15 mulheres que querem falar sobre isso, que a gente quer ter esse foco. Só que o que a gente descobriu, Babi, é que a nossa dor era a dor de muitas outras mulheres. Então, no nosso primeiro encontro, a gente recebeu 30 mulheres, que a gente nem sabe de onde saiu. No segundo foram 70 e no terceiro foram 100. E foi uma loucura. E a gente falou, poxa, outras mulheres também gostariam de ter esse espaço. E foi daí que a gente surgiu, né? A Dig hoje é uma escola de negócios para mulheres que empreendem. A gente tem soluções para mulheres que estão em diversos níveis do empreendedorismo. Desde aquela mulher que está ali no início, que ainda é um MEI, que ainda precisa muito focar em vendas, né? Para poder crescer, para poder construir um caixa, depois construir equipe. Até mulheres que já estão com equipes enormes, que já têm faturamentos altos e que elas estão muito olhadas para a gestão, para a cultura. Então, hoje a gente tem todas as soluções completas, depois de quase 6 anos, né? De existência e de estrada, mas a gente surgiu dessa dor, da gente não encontrar um espaço que a gente pudesse falar sobre isso e um espaço seguro também, que é o que a gente fala que é muito importante ali dentro da Dig, sabe? A gente poder falar abertamente sobre. Muito legal, Nath. Admiro muito o trabalho que vocês vêm fazendo. Acho que isso muda, né, a realidade de diversas empreendedoras aqui, né, dentro dos nossos mais de 2 milhões de clientes PJs. A gente tem uma série, né, de mulheres guerreiras que querem enfrentar esses desafios e eu tenho certeza que esse tipo de projeto é um grande impulsionador, né, desses talentos. E pensando um pouquinho no que você falou, né, Nath? A gente conversou um pouquinho nos bastidores. Por que vocês acham, né, que esses tópicos não são tão presentes assim, em conversas entre as mulheres? Enfim, um pouco daquilo que se esperam de nós também. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui é que o networking, né? Essa palavra networking, ela ficou tão falada, né, nos últimos tempos e ela acabou sendo enviesada por uma coisa que não é legal. Mas a gente tem que dizer que o networking, ele é um ambiente masculino que as mulheres precisam desbravar. Existe um dado de uma universidade americana que mostra que 85% do dinheiro que a gente vai ganhar na vida é fruto do nosso relacionamento e só 15% é fruto do conhecimento técnico. E vamos combinar, né, gente, que os homens estão muito à frente das mulheres em fazer relacionamento, em sair para estar com outros homens. Então, a gente pensou também, nossa, as mulheres precisam investir em relacionamento. A gente precisa focar nisso, porque é isso que vai fazer com que as empresas dessas mulheres cheguem a lugares mais altos. Então, o universo feminino, né, Babi? Não sei se você é mãe também. Sim, você é mãe de também. 2. Eu sou mãe de 2, Nath é mãe de 1. E a nossa jornada paralela ao empreendedorismo feminino, ela é muito forte. A gente é mãe, a gente tem uma casa, a gente tem que dar conta de muitos pratinhos. Então, se a gente não toma o networking, o relacionamento como, de fato, uma estratégia para o nosso negócio, ele acaba se esvaindo e a gente nunca vai ter tempo para fazer o networking. E o conteúdo também, o conhecimento, né? O mundo hoje, ele anda muito rápido. Então, as mulheres também com tantas demandas, se a gente não pensar
claramente falar assim, ó, eu preciso tirar um tempo para aprimorar o meu conhecimento e para me relacionar, as nossas empresas elas vão acabar sofrendo com isso. Então, a DIG ela surgiu também exatamente para isso, para ter esse local onde as mulheres possam ter relacionamento e conteúdo sempre disponíveis. E tem um fator cultural também, né, disso que você fala. Com certeza. Então, a gente vem percebendo uma mudança. Até um fator que a gente fala aqui, que a gente não pode ser aquilo que a gente não consegue ver. Então, por muito tempo, as referências, né, de liderança, as referências de empreendedorismo, elas eram muito masculinas. E isso está mudando, né? Apesar de que a gente vê que os dados, a nossa mudança ainda é muito lenta, né? Quando a gente vê que isso está sendo muito trazido à tona em redes sociais, isso é muito importante, né? A gente tem movimentos como a DIG, como vários outros, que estão dando esse espaço, né? A gente tem muitas empresas que estão investindo em liderança feminina, entendendo a importância de ter esse espaço de forma intencional também. Então, quando a gente pega isso de uma forma cultural, isso é muito forte ainda, né? Como que a gente trata... Como que a gente cria meninas, como que a gente cria meninos, né? Tem um TED que eu vou deixar essa dica aqui, que ele é excelente para todo mundo assistir, que ele chama Ensine Coragem a Meninas e Não Perfeição. E lá ele mostra o tanto que muitas vezes a mulher trava por coisas que um homem, ele jamais vai ter essa trava, porque nem passa pela cabeça dele. Ele foi tão ensinado a arriscar, ele foi tão ensinado a ser ousado, a ser corajoso, e a mulher não. Então, a gente fala muito sobre isso. É importante a gente trazer isso também, né? Essa coragem, essa ousadia. Trazer também o nosso feminino. O que a gente tem do feminino também, que é maravilhoso para a gente poder empreender, para a gente poder liderar. Então, tem isso muito forte, né? E eu acredito que nós, como mães, e todo mundo, quando a gente consegue perceber essas nuances e mudar isso desde cedo, né? A gente vai conseguir fazer grandes transformações. Eu amei a dica desse TED Talks, eu sou fã e já vou assistir. Assiste. E tem uma frase que eu amo que fala de todas as belezas, coragem, né? E às vezes isso não é muito aquilo que se espera das mulheres, como você mesmo falou. E a gente conversou também sobre o quão solitária pode ser essa jornada, né? E quais são ali, né, esses sentimentos que passaram por vocês e quais são as dicas, né, para quem ainda precisa superar esse tipo de barreira. A gente falou um pouquinho de cultura. E hoje, no Brasil, a gente tem só 2% das empresas listadas na Bolsa presididas por mulheres, né? E a gente estuda muito esse tema, até para entender as nuances de por que isso acontece. E o que a gente chega, assim, a conclusão que a gente chega é que ainda hoje é tão difícil para as mulheres chegarem no topo, que quando elas chegam, elas têm uma sensação de, nossa, foi tão difícil eu chegar aqui. Se tiver mais uma, ela vai competir por esse espaço comigo e não somar. Então, a gente vem percebendo que essa trajetória que a mulher tem que fazer para chegar no topo, ela é muito difícil. Então, é mudar o mindset das mulheres que estão realmente no topo, que têm poder de decisão, para trazer outras mulheres com ela, entendendo que elas não vão competir por aquele lugar, mas elas vão somar, porque quanto mais mulheres a gente tiver na liderança, melhor para as mulheres e melhor para os homens também, porque a gente já viu que diversidade não é uma pauta somente não é uma pauta só social, é uma pauta de resultados também. Diversidade traz resultados. Então, é muito importante que a gente tenha mais mulheres na liderança para que outras mulheres subam também, porque o homem, muitas vezes, o estereótipo do homem líder, né, é até interessante a gente olhar, é um homem, pra você ter noção, é um homem alto, de mais de 1,80 m, branco, heterossexual. Então, é um estereótipo que tá aí há muito tempo, né? E o que esse homem que tá nesse estereótipo escolhe para substituí-lo e para ter ali como seus pares? Homens muito parecidos com eles. E quando a mulher chega no topo, ela faz o quê? Escolhe também homens parecidos com aqueles homens que já estão no topo. Então, a gente precisa mudar esse mindset para que outras mulheres que já estão nesse lugar de liderança tragam mulheres também. A gente fala muito aqui que subiu, sobe outra. Um dos nossos lemas aqui na DIG é isso. Então, se você alcançou um espaço de liderança, traz outra mulher com você, que eu tenho certeza que vai dar muito resultado. E a gente tem um lema muito forte aqui na DIG, que é menos competição e mais colaboração entre mulheres. A gente fala o tanto que a rivalidade feminina é uma coisa que só atrasa a gente. É ruim só pra gente. Então, eu acho que é super importante, né, a gente ter referências, mentoras mulheres. Isso faz muita diferença, né? Eu, durante muitos anos da minha vida, minha carreira, eu sou advogada de formação, trabalhei em grandes escritórios aqui em Belo Horizonte. Depois fiquei muitos anos à frente da Matur, uma das maiores empresas de contabilidade que tem.
Tô aqui agora 100% na DIG, mas durante minha vida eu fui muito mentorada por homens. E sem nem perceber. E quando eu virei essa chave e busquei mentoras mulheres, mudou. Muda a forma como você é ensinada, né? Então, assim, eu acho que essa é uma boa dica, né? Busque mentoras. Ambiente é tudo. Eu acredito muito no poder do ambiente. O ambiente que a gente tá, ele tem um poder muito forte de elevar ou também de abaixar a gente, né? Então, quando a gente entende o poder dessa ambiência, o poder de buscar essas referências, eu acho que isso é super importante pra gente enquanto carreira. Seja você líder, né? Seja você uma mulher que empreende. Então, se você tem esse poder, como a Bru falou, se a caneta tá na sua mão, né? Leve outras mulheres com você, né? É importante a gente abrir esse espaço, abrir esse olhar e ter essa consciência mesmo, né? Muito legal, Nath. Você estava falando, eu estava lembrando, esse último final de semana eu assisti um filme que chama King Richards, eu não sei se vocês já assistiram. Maravilhoso. De duas meninas, né, negras que se tornaram ali as maiores tenistas de todos dos tempos, né, que é a Venus e a Serena Williams. E fala justamente sobre esse ambiente, né, que esses pais criaram de incentivo, de fazerem elas serem ali batalhadoras, de correrem atrás dos seus sonhos, de trabalhar ali com perseverança e com disciplina para chegar onde elas quiserem, né? E eu acho que é muito sobre isso também. O lugar da mulher é onde ela quiser, né? Exato. E muito trabalho de mentalidade, né? É muito Sim. legal falar sobre isso também. A gente fala muito isso aqui, né? A mentalidade, ela precede a estratégia. Porque se você não tem essa mentalidade, dificilmente você vai conseguir atingir esses objetivos, né? Porque se você não se vê daquela forma, a outra pessoa não vai te ver também. Então, a mentalidade também é um tópico que a gente poderia ficar aqui falando horas sobre, né? Como ela é importante também nesse papel. E essa era até uma próxima pergunta que eu queria ouvir de vocês, um pouquinho de como desenvolver essa mentalidade, né, empreendedora e essa inteligência emocional na trajetória ali dessas jovens mulheres que ainda às vezes não romperam com essa barreira. Esse é um ponto importantíssimo para as mulheres, porque a gente, pela nossa natureza, a gente leva as coisas mais pro pessoal, né? A gente tem nosso lado feminino, ele acaba sendo um pouco mais sentimental mesmo. E até a gente estava ouvindo no nosso último DigMind, que a gente teve lá em São Paulo. O DigMind é o nosso mastermind, é o mastermind da Dig. A gente recebeu a Van Sandrini. Não sei se você conhece. Conhece? Já ouvi falar. Ela é incrível. Ela trabalhou muito tempo. Ela foi o braço direito do dono do Fasano. Ela cresceu muito com ele e agora ela dá consultoria. E quando perguntaram para ela, qual é a sua dica para empreender? Ela falou, crie casca. E criar casca é imprescindível para que você tenha sucesso no mundo profissional. Porque a gente tem que tirar um pouquinho desse nosso... Hoje se fala muito em lado feminino, lado masculino, né? Coloque de volta o seu lado feminino. E eu acho também super importante, porque o nosso lado feminino, ele é um super diferencial para nós mulheres, dentro de qualquer ambiente profissional. No entanto, se a gente não criar casca, a gente acaba não conseguindo evoluir, porque... Gente, é tiro, porrada e bomba. O empreendedorismo e a vida profissional. Então, eu acho que a gente tem que ter resiliência para ouvir não. A gente tem que ter resiliência para ouvir não. A gente não pode levar as coisas pro pessoal. A gente tem que ter como a Nath falou, a nossa mentalidade muito forte para na hora da gente apresentar a nossa estratégia, a gente tá muito segura do que a gente tá falando. Então, você falou aí de dicas, né? Eu acho que a melhor dica para qualquer mulher que queira estar em um lugar, né? Queira ascender profissionalmente, tanto no empreendedorismo quanto dentro de uma empresa, estude. Seja obcecada pelo conhecimento. Hoje o mundo, ele acaba trazendo muita informação pra gente e a gente acaba também se perdendo em meio a tanta informação. Então, entenda do que você quer saber, foque nisso e seja a melhor que você pode ser dentro daquilo que você faz. Eu colocaria 3 pontos aí, né, do que a Bru falou, que é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é fundamental para você entender onde que sua luz brilha, no que você faz melhor, o que você também não é boa, no que você não é boa. Você não vai gastar tempo, às vezes, desenvolvendo aquilo. Você vai ganhar dinheiro para você contratar gente para fazer aquilo para você. Então, eu acho que autoconhecimento é a primeira palavra, independente da idade. Hoje, se eu pudesse dar um conselho para a Natália de 20 anos, eu falaria isso para ela, sabe? Invista em autoconhecimento. Busque saber no que você é boa. Eu, durante muitos anos da minha jornada como advogada, né?
Eu batia muita cabeça, porque eu não era boa pra fazer, eu não era pessoa pra ficar ali na frente do computador fazendo as peças, mas eu sempre fui muito boa de relacionamento. E eu tive um chefe que viu isso em mim. E na hora que ele viu isso em mim e ele me colocou ali no comercial da empresa, eu deslanchei. Então, é muito importante a gente entender no que a gente é boa, então, o autoconhecimento. Eu acho que é muito importante a gente também falar sobre autoconfiança, né? Então, autoconfiança é outro ponto, porque quando você sabe no que você é boa, essa autoconfiança faz você ter o que você... Essa autoconfiança que você precisa para poder executar. Porque a Bru falou sobre o estudo, mas eu falo muito também sobre a execução. Não adianta nada, uma ideia sem uma execução, ela não vale nada. Então, a execução é muito importante, né? Aqui a gente tem outro lema que é o comece, depois melhora. Comece, depois melhora. Faz com as ferramentas que você tem. E um outro ponto é sobre ser vulnerável, né? É a vulnerabilidade. Então, teve um podcast que eu escutei que me marcou muito. Uma pessoa falando sobre esses 3 pontos que ela vê de característica em pessoas muito bem-sucedidas. E eu acredito muito nisso, né? Então, autoconhecimento para você entender onde você é boa. Autoconfiança para você ali conseguir executar aquilo com as ferramentas que você precisa. E a vulnerabilidade é você também entender no que eu não sou boa, poder falar sobre isso abertamente. Gente, isso aqui eu não sou boa, isso eu não sei. Né? A gente normalizar também respostas como ela. Não sei, vou procurar saber. Não faço ideia, não sou boa nisso. Então, quando a gente junta esses 3 pontos, eu acho que isso também é muito importante para um sucesso mesmo de uma marca pessoal, de uma empresa, de uma carreira executiva, corporativa. Eu vejo que isso se encaixa em qualquer situação da vida. Muito legal, Nath. Estou super inspirada aqui com as palavras de vocês. E voltando um pouquinho no tema das parcerias, né, do networking, assim, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessas oportunidades ali de negócio, o que vocês viram, né, durante essa fase de construção da DIG. Olha, em quase 6 anos de empresa que a gente tem mapeado, e que eu tenho certeza que esse número é infinitamente maior, a gente tem mapeado 15 milhões de negócios que já foram fechados ali dentro da comunidade. Mas todos os dias, sem exceção, a gente encontra alguém que fala: eu fiz isso com uma DIG, isso aqui da DIG salvou pra mim. Eu não faço nada sem antes consultar ali a nossa rede, né? A gente tem 500 mulheres hoje dentro da nossa escola, né? Milhares de mulheres que já passaram, seja através de palestras, através de cursos nossos. Então, a gente vê o tanto que o relacionamento é forte na geração de dinheiro, de receita, né? Porque no final do dia, a empresa, a primeira função de qualquer empresa é dar resultado. Então, que a gente tem, como eu falei, né? Só que a gente tem ali mapeado, tem esse montante. Mas o que a gente sabe é que todo dia negócios são feitos ali dentro. E como que, quando as mulheres que estão ali viram essa chave, entendem essa cultura de colaboração, elas vão buscar empresas de outras mulheres, elas vão valorizar o empreendedorismo local, elas vão valorizar aquelas mulheres que estão fazendo ali um corre muito parecido com o dela, né, Bru? Exatamente. E a gente tem algumas dicas, assim, algumas coisas que a gente passa para as mulheres, para que elas possam fazer o networking, né? Porque, como eu falei, não é uma coisa muito natural para a grande maioria das mulheres. E às vezes até meio mal interpretado, né? Muitas vezes mal interpretado. A mulher que tá ali depois do trabalho, em um momento de descontração, no happy hour, muitas vezes ela é estigmatizada. As pessoas perguntam: mas você não vai para casa? Com quem estão seus filhos? A pergunta que a gente mais recebe, a gente viaja muito, né? Pelo Brasil inteiro hoje. E a pergunta que quando a gente abre caixinha de perguntas, Babi, a primeira pergunta que surge pra gente mas e os filhos? Com quem ficam os filhos? Aí, os filhos de vocês? Aí a gente, meu Deus do céu, tem tanta coisa legal pra essas pessoas perguntarem pra gente. Elas sempre perguntam onde estão seus filhos. Aí a gente responde com muita naturalidade. Ou estão com o pai, ou estão muito bem cuidados, com cuidadores, com avós. A gente tem uma rede de apoio, graças a Deus, uma rede de apoio que nos permite fazer essas viagens. Mas ainda assim, a mulher que tá ali, por exemplo, como eu falei, num happy hour, ela sofre esse estigma. E a gente precisa normalizar isso. Eu acho que a mulher que tá ali também no happy hour, ela responder com naturalidade. Não, eu tô aqui porque eu quero conhecer melhor vocês, eu quero conversar um pouco mais, eu quero entender o negócio de vocês, eu quero... muitas vezes a mulher que tá ali, até mesmo com o chefe, né? Em algum momento ali de relacionamento, que é imprescindível. Ela já é vista com um olhar de discórdia pelo resto da equipe. Mas peraí, gente, isso aqui e tal. E não a gente tem que levar as coisas, como eu falo, eu bato muito nessa tecla. Sejamos profissionais. Isso aqui é profissional. É a gente trabalhando pro nosso profissional. E a gente tem umas coisas que a gente fala lá na DIG de
tópicos de dicas para networking. E a primeira delas é entre em ação. Entrar em ação é muito importante para que a gente esteja ali conectado com outras pessoas. Vou contar um caso rápido aqui meu que aconteceu. Eu tenho 2 filhos, né? Já mencionei aqui. E a porta da escola dos meus filhos sempre estavam ali outras mães. E eu sou uma pessoa, naturalmente, eu sou mais tímida, assim. Eu não sou uma pessoa expansiva que nem a Nath, assim. Eu sou um pouco mais tímida. E aí, eu sempre ficava ali na porta da escola com o meu celular e trabalhando. Sempre trabalhando. Workaholic também. E trabalhando. E um dia eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me conectar com essas mulheres que estão aqui, porque elas são meu público-alvo. E aí, eu entrei em ação. Eu comecei a conversar ali com aquelas mulheres, explicando que eu tinha uma escola de negócios para mulheres empreendedoras. Muitas delas eram empreendedoras. Isso chegou na diretora da escola do meu filho. E neste dia, a gente trouxe uma receita de uma conversa que eu tive na porta da escola, uma receita de R$35 mil para a DIG, de pessoas que entraram para a comunidade. Incrível. Então, foi o entrar em ação que fez com que a gente trouxesse esse resultado. Então, entrar em ação é o que a gente fala para todas as mulheres. Não perca oportunidades. Qualquer oportunidade é uma oportunidade para você fazer networking e gerar relacionamentos. Muito legal, Bru, muito legal. Parabéns aí pela trajetória também da DIG. E a gente falou muito desse aspiracional, né? Enfim, desses aspectos ali que nos inspiram e nos tiram dessa zona de conforto para a gente agir. Mas queria que você falasse um pouquinho também desse tático, né? Descendo um pouquinho das ferramentas, das soluções, das plataformas que vocês se apoiaram, né? Para fazer essa construção, enfim. A construção do nosso negócio em si? Isso. Olha, hoje a gente tem... São muitas plataformas, né? A gente tem uma palestra nossa que a gente mostra 5 pontos de virada de gestão da DIG. E ela é muito interessante, que a gente mostra como que a gente começou, até com ferramentas. Então, a gente começou com uma planilha de Excel. Papel e caneta, né? E hoje a gente usa diversas. Então, a gente tem uma plataforma que a gente tem mais de 100 horas de conteúdo ali. Então, a gente tem trilhas. A gente tem trilha, como eu falei, pra mulher que tá começando, a trilha dela... A gente fala aqui que uma empresa, ela tem 4 pilares, né? O primeiro pilar é venda. Primeira coisa que você... Dinheiro é oxigênio, venda é oxigênio da sua empresa. Então, primeira coisa, você tem que preocupar e olhar sempre, né? Você tem que ser obcecado pelos números. Ah, mas eu comecei a empreender porque eu gosto de moda, eu odeio número, não importa. Aprende a gostar de número. Aprende, não tem jeito. E depois essa brincadeira fica legal, sabe? Porque a gente vê uma resistência grande, mas toda decisão, não existe, a gente brinca aqui na DIG, não existe achismo. Todas as decisões que a gente toma aqui, enquanto empresária, são baseadas em números, são baseadas em dados. Então, quando alguém fala assim como coisa, porque eu acho que é isso, a gente fala com o pessoal da nossa equipe. Então, quando você tiver certeza, quando você tiver com os dados, você traz pra gente tomar a decisão. Eu acho, não serve. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala, né? O primeiro pilar é venda. Você precisa de ser obcecado pelo resultado. Por isso a gente precisa falar de dinheiro, por isso a gente precisa falar de ambição. Porque muitas vezes a mulher, quando ela é colocada nesse lugar, né, ela fala assim, nossa senhora, gananciosa. E é muito diferente a ambição da ganância, né? Muito, gente. Muito diferente. A ganância é aquele negócio que você passa por cima de tudo e todos para conseguir o que você quer. E a ambição não. A ambição é um sentimento bom, genuíno, que leva a gente a buscar objetivos. E o seu topo é diferente do meu, Babi. O que eu quero é diferente do que a Bru quer, é diferente do que você quer. E dentro, então, da sua realidade, se conhecendo, né, do autoconhecimento, você tem que olhar para vendas sempre, né? E, assim, é um pilar que nunca vai mudar. Então, assim, dentro da nossa plataforma, a gente tem trilhas só para mulheres que estão ali muito focadas. Vendas e marketing é muito difícil também dissociar, né, um do outro. Então, é aquela mulher que está olhando para aquilo, então você precisa de colocar dinheiro para dentro, você precisa de olhar para o seu posicionamento, você precisa de entender qual que é o seu cliente ideal. Para depois você, com dinheiro, contratar gente, né? Então, o segundo pilar de uma empresa, pessoas, muito importante. Então, a gente tem trilhas focadas também, 100% em pessoas, em cultura, em time, em gestão. Então, se você já está aí num pilar que você já tem ali, você já achou ali qual que é seu nicho, seu cliente ideal. Você já tem ali uma esteira de produtos. A gente fala muito sobre isso também, né? Cria uma esteira de produtos. A DIG nasceu com uma solução, né? E hoje a gente tem várias soluções. Solução 100% online. A gente tem uma solução para quem empreende e mora em Belo Horizonte, quer ter um relacionamento também, além do online, quer ter encontros. A gente tem uma solução do nosso Mastermind, que são para mulheres que já têm um faturamento acima de 1 milhão, enfim. Soluções B2B também. A gente tem soluções B2B. Então, quando você cria sua esteira de produtos também ali, você consegue atender mais pessoas que estão em níveis diferentes e essas pessoas conseguem andar na sua esteira, né? A gente fala isso, é muito importante. Então, um terceiro ponto é processo. Então, se você já tem dinheiro, já contratou gente, aí que você vai olhar para processo.
cresce para depois organizar, e não o contrário. Tem gente que você vê que a pessoa fica presa ali, né, no perfeccionismo, falando assim, eu tenho que criar um processo disso. Você não tem nem dinheiro, põe dinheiro pra dentro, põe cliente pra dentro. Se foca no principal, né? Se a sua empresa nasceu muito organizada, ela nasceu tarde, né? Exatamente. Porque não tem jeito. Perfeito, gente. É progresso e depois ordem, né? Então, assim, progresso e depois ordem. E aí você olha para processo. E aí depois, quando você tá com esses 3 pilares bem estruturados, você olha para uma excelência. Então, a gente ali dentro de tudo, das nossas ferramentas, das nossas soluções, a gente tem esses olhares, a gente tem os encontros também, os formatos dos encontros também são diferentes para essas mulheres que estão em jornadas diferentes, né? E então é muito importante olhar para isso, mas a gente sempre fala, olhe muito para os números e tenha uma mentalidade orientada para resultado. Quando você tem uma mentalidade orientada para resultado, você busca o fruto mais baixo, né? Muita gente fala assim com a gente, nossa, mas vocês não fazem isso? Vocês não têm uma solução para mulher que ainda não empreende, mas quer empreender? Você está deixando dinheiro na mesa. Eu falo assim, gente, todo dia eu estou deixando dinheiro na mesa, mas tem alguns dinheiros que eu vou pegar antes desse, né? E quando você entende, exatamente quando você tem uma mentalidade orientada para resultado, você vai pegar ali, qual maçã tá mais baixa para eu pegar? Não é essa, né? Então, assim, o nosso público é uma mulher que empreende, a gente fala para ela. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa mentalidade e tá tudo bem. E quando a gente tem mentalidade orientada para resultado, Babi, a gente fala não com muita tranquilidade. Eu vejo que esse é um problema de muitas mulheres. Naquela desejo de ser agradável e de querer agradar todo mundo, a gente fala muito sims para os outros, que é muito não pra gente. Então, eu acho que a gente tem que normalizar também. Normalizar o não, normalizar conversas difíceis. Isso é super importante aí na jornada mesmo, né? Empreendedora e, enfim, da carreira. E só complementando, falando do tático, que eu acho que a única coisa que eu complementaria aqui a Nath é o seguinte: quando você tem uma mentalidade orientada para resultado e quando você tem os números muito claros, isso te dá uma clareza para você tomar esses nãos, para você dar esses nãos. Aqui na DIG mesmo, a gente tinha alguns produtos que a gente só conseguiu perceber que eles não eram rentáveis, que não estava valendo a pena a gente continuar com eles, depois que a gente colocou o quebra-cabeça todo na mesa, entendeu de fato os números, e aí a gente teve clareza para tomar decisões. Então, essa mulher é muito importante que ela tenha esses números muito... Eu não conheço ninguém que cresceu, gente, que cresceu na empresa. Você sabe o que é uma DRE, por exemplo. Sabe? Então, a gente precisa. Os números, eles são muito importantes, principalmente para você entender o que tá dando lucro e o que não tá dando. O que você precisa tirar e o que você tem que continuar a investir. Essa organização, eu acho que ela é fundamental, né? Na vida empreendedora e na vida pessoal. A gente falou aqui dos múltiplos papéis, né? E eu queria saber, assim, como é que vocês conseguem se organizar para dar conta de tudo? Porque eu já tive um sonho de empreender. Cheguei a abrir meu CNPJ, comecei a fazer algumas consultorias. Esse mercado de marketing digital, né? Muito aquecido. Foi um pouquinho antes de vir para o Inter. Depois falei, não, acho que eu tô falando muito sim. Deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu me organizar. Hoje, enfim, sou muito feliz na minha carreira aqui no Inter. Mas queria ouvir de vocês, que dão conta aí de vários pratinhos. O que vocês fazem para se organizarem? Não perder a lancheira do filho? Não, né? É isso que eu ia falar. Não existe não perder a lancheira será perdida. Eu, diferente de você, Babi, eu sempre trabalhei no mundo corporativo. Sempre trabalhei em grandes empresas. E a DIG chegou na minha vida de uma forma muito natural. E o que eu entendi? Qual que foi a minha mudança de chave? Eu nunca quis ser empreendedora. Eu achava loucura ser empreendedora. Até no dia do empreendedorismo feminino, eu escrevi um texto na DIG, no meu Instagram pessoal, falando exatamente isso. Eu falei, gente, pra mim não fazia sentido nenhum. Pra que eu vou querer um dinheiro novo se eu já posso trabalhar numa empresa que o dinheiro já tá na mesa, eu só preciso dividir. Mas eu acho que o meu empreendedorismo, agora falando muito pessoal, ele vem muito do propósito também. Porque a DIG, ela surgiu de uma forma muito espontânea, aqui, como a gente contou. E eu consegui levar DIG e carreira corporativa durante muitos anos, no paralelo. Mas aí a DIG cresceu tanto que eu tive que escolher. Chegou um momento que era impossível. E eu olhei e falei, meu Deus, onde que eu consigo realizar mais o meu propósito de vida? Vai ser aqui na empresa ou vai ser no empreendedorismo? E aí, eu sempre quis trabalhar com mulheres. Eu sempre gostei de conversar com mulheres, de ajudar mulheres. E aí, eu falei, não, vai ser aqui. E aí, tomei a decisão de ir pro empreendedorismo. Só que para você ir pro empreendedorismo também,
você tem que estar muito... Eu sempre falo, porque as pessoas me veem e falam assim, Bru, como é que você fez? Nossa, você saiu da empresa, já foi pra... Gente, não. Existiu todo um processo, até um planejamento financeiro muito bem feito. Porque esse negócio de oba-oba, pedir demissão aqui, abrir uma empresa aqui... Não dá, você precisa ter um respaldo ali, você precisa ter uma construção, um planejamento financeiro, um planejamento mental também, porque é isso, né? Empreendedorismo é uma montanha-russa todos os dias. É você lidando ali com a sua empresa, com a sua equipe. E não tem assim, porque na empresa, aqui no Inter, assim, e nas empresas que eu trabalhava, eu falava, não, tudo bem, se eu tomar uma atitude errada ali, a empresa é tão grande que vai ter um impacto, mas não é um impacto gigantesco no empreendedorismo, não. A gente erra. Se a gente errar, o impacto é grande. O impacto, vem direto pra gente. Então, eu acho que é a gente ter clareza do que a gente quer, do nosso propósito. E quanto aos pratinhos, né, que a gente precisa equilibrar todos os dias, eu e a Nath, a gente sempre fala isso, que não tem como você rodar todos os pratinhos aqui ao mesmo tempo. Tem um que você vai ter que deixar girando um pouco mais baixo aqui. Então, tem alguns momentos que a gente tá mais focada na carreira, tem alguns momentos que a gente tá totalmente voltada pros filhos. Hoje mesmo, né? Eu te pedi pra Babi pro nosso podcast ser um pouquinho mais tarde, porque tinha troca de faixa do judô do meu filho mais novo, que eu não podia perder. Isso o empreendedorismo me dá também, essa liberdade, né? Talvez se eu tivesse numa empresa, eu não controlaria tanto a minha agenda. Então, esse é um benefício incrível, né? De empreender também, que é essa liberdade. Com certeza. Babi, sempre que me perguntam isso, eu falo, não, eu não dou conta. Eu falo, não dou conta. Vamos partir do princípio que a gente não dá conta de tudo. Depois eu não acredito em equilíbrio, eu acredito em, na verdade, em expectativas, assim, sabe? Como que você gerencia suas expectativas em relação aos pontos da vida que tem prato que a gente fala, tem prato que não pode cair, tipo um prato em relação à saúde, né? Algo que vai ser relacionado aos nossos filhos, enfim. Mas vai ter semana que a gente vai estar bombando ali na empresa, outras semanas que não, que vai precisar de dar um foco em outros lugares. E é isso, não tem como a gente estar 100% em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu acredito muito que é possível a gente construir uma vida que a gente consiga ter os nossos desejos pessoais também, sabe? Assim, a semana passada eu tava fazendo kite com as minhas amigas. Eu descobri o kite e eu viciei. Falei, nossa, esse negócio é a melhor coisa do mundo e tal. Então, assim, quando a gente entende também e a gente se cobra menos e a gente coloca... eu vejo que muitas mulheres, às vezes, elas estão afogadas. Por quê? Porque quer ter ali um controle 100% em relação a casa, a filho e quer que a empresa... E assim, gente, não vai ter isso, sabe? Então, assim, quando eu tô viajando, eu sempre falo isso. Pra mim, eu quero saber se meu filho tá num ambiente seguro e com amor. Agora, eu sou uma mãe que eu sou chata em relação à comida. Eu tô com ele o dia inteiro? Não. Então, eu sei que na hora que ele estiver na casa da avó, ele vai comer uma bobagem. E se eu ficar louca numa viagem por causa disso... Aí vai deixar de curtir sua viagem. Exatamente. Né? Então, assim, eu sei que ali, vai comer uma bobagem ou outra, mas eu não quero nem saber. Eu quero saber se ele tá bem, se tá num ambiente seguro, num ambiente ali com amor, com pessoas que estão olhando pra ele. Então, eu acho que a gente precisa de começar a normalizar isso também, sabe? 90%, eu não sei qual que é o percentual, mas... Quando a gente tem um filho, né? Na maioria das vezes, assim, uma mulher que decide ter um filho de forma solo é uma exceção, né? Então, a gente, quando tem um filho, a gente tem que, desde o início também, dividir as coisas, né? Não fez o filho sozinho. Então, e na empresa também, a gente delegar, né? A gente botar dinheiro pra dentro pra crescer time, pro nosso time conseguir também ter autonomia. Então, é todo esse trabalho ali de construção de equipe. Mas, como a Bru falou, né? É puxado mesmo. Mas eu falo que esse é o normal, gente. Eu falo, gente, o normal é esse mesmo. Só a vida acontecendo. É só a vida, eu falo isso. É só a vida acontecendo, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, mas como é que vocês fazem esse tanto de coisa e tal? É só a vida acontecendo. E vamos normalizar isso. E priorizar o que é importante ali. E não se frustrar tanto. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir ter ali o tempo, a dedicação que a gente gostaria para determinada coisa e tá tudo bem.
Muito legal. E no final, acho que seu coração é seu guia, né? Eu passo certeza. muito por isso, assim. As pessoas me perguntam aqui também. Babi, você fica tempo fora, jornada de trabalho, né? Intensa dentro da empresa. Como que fica em casa? E eu falo, gente, vem pra cá e vem de coração. E o tempo que você tiver aqui, se entrega. E o tempo que você tiver em casa, se entrega aquilo isso também, né? Importante. Vai viver aquele momento ali. Com seus filhos, com a sua família. Então, eu acho que no final do dia, a gente precisa se sentir bem, feliz e realizado. O restante, acho que as coisas vão ali se encaixando. E essa presença é importante, né, Babi? A gente tá esquecendo, eu acho, às vezes, de ter essa presença, né? Então, quando a gente tá, igual a gente tá aqui agora, 100% presente com vocês, gravando. Separa uma manhã para depois conhecer a empresa e tal. E quando tá com os nossos filhos também, é ter aquela presença, né? Porque senão a gente se distrai. E aí a gente se perde, né? Se distrai com o celular, se distrai com muitas coisas. Então, eu acho que quando a gente tá com presença, a gente consegue ser mais produtiva. Sim, com certeza. E é dificílimo, né, gente? Uma dica, assim, eu tava até pensando sobre isso, quando a gente tá muito na rede social, né? A gente tá muito no celular, a gente dificilmente consegue ter presença. Mesmo se você tá num looping de todos os dias estar ali o tempo inteiro, na hora que você foca, não parece que tá faltando alguma coisa? Que você precisa pegar ali? Então, uma coisa que eu fiz outro dia, que eu, assim, tomei essa decisão de... 9 horas da noite meu celular para. E eu não posso mais entrar em rede social. De vez em quando eu tô trabalhando com a Nath. Que é a exceção que eu abro. Porque, teoricamente, nem o WhatsApp deveria abrir, mas o WhatsApp, pra falar com ela, eu abro, porque tem coisa que a gente só consegue decidir depois de 9 horas da noite. Depois que as crianças já dormiram. Eu faço muito isso. Mas isso mudou a minha vida, porque eu, de fato, consigo deitar na cama e ler um livro. E estar presente ali até pra ler um livro mesmo. Porque se você sai do celular pra ler um livro, já perceberam? Não consegue concentrar no livro, é impressionante. Impressionante. Então, essa é esse descolamento um pouquinho da rede social também é uma boa dica pra conseguir esse foco e pra conseguir essa presença que a gente tanto precisa. Perfeito, Bru. E a gente falou um pouquinho que essa jornada empreendedora, ela é cheia de altos e baixos, né? Queria que vocês contassem um pouquinho de como que vocês conheceram o Inter, né? E como que o Inter ali se conectou a esse dia a dia aí dos desafios de vocês. Nossa, o Inter primeira conta, né? Até hoje temos, assim, mas a gente nem pensou duas vezes. Quando a gente abriu o nosso CNPJ, isso é uma coisa legal também de falar, sabe, Abi? Porque quando a gente fala sobre mentalidade, né? Quando a gente viu muito rápido que o que aconteceu ali era um negócio. A gente abriu o nosso CNPJ muito rápido, a gente teve essa mentalidade. E quando alguém falava assim, porque o projeto de vocês, a gente fala, a nossa empresa. A nossa empresa, como... Então, a gente teve essa... A gente teve essa mentalidade, a gente teve também essa visão de falar assim, pô, isso aqui é um negócio, já vamos abrir um CNPJ. E muitas pessoas falam, não, mas se abrir um CNPJ agora vai ser custo, né? Você ter que olhar uma outra conta, PJ, contabilidade e tal. Não. Tomada de ação. Né? Exatamente, é a ação. Então, não teve como a gente não pensar em outro banco no seu Inter, né? Então, quando a gente abriu o nosso CNPJ, já foi a nossa primeira conta até hoje, né? A gente tem a nossa conta PJ, porque a gente falou assim, não, é o que combina com a gente, né? Uma empresa disruptiva que nasceu de uma... Não combinava a gente estar ali num banco tradicional. Num banco tradicional, exatamente. Isso que eu ia pontuar também, porque o tanto que a cultura é importante, né? Porque o Inter, ele tem essa cultura de inovação, ele tem esse laranja que puxa... O DIG também é laranja. A DIG também tem um laranja. E a gente entende que essa cultura de inovação, de empreendedorismo, apesar de aqui ser uma empresa, ela tá latente aqui também. E isso é muito perceptível. E a cultura é uma coisa que é como o ar, né? A gente não vê, mas a gente sente. Então, isso é tão interessante porque isso faz com que nós, uma startup que estava ali, a gente recebeu um investimento anjo uma vez também e a gente teve que fazer algumas movimentações com esse dinheiro. A primeira empresa que veio na nossa cabeça para ajudar a gente nessa gestão financeira foi o Inter. E muito por esse posicionamento de cultura que conversa muito com a nossa empresa, né? Então, isso é muito legal. Exato. Então, a gente precisa de ter bons parceiros, bons fornecedores, porque, como você falou, os altos e baixos, eles acontecem, né? E a gente vai cada vez mais, né? Quando a gente vai ganhando casca e a gente vai ganhando histórico e a gente vai olhando para os números, a gente vai entendendo quais movimentos a gente já consegue fazer para se antecipar, né? Então, assim, um mês que não é tão bom, que a gente já sabe que é um mês... Por exemplo, a nossa cliente, né? São mulheres. Então, julho
é um mês de férias. Então, 85% da nossa base são mães. Então, é um mês que a gente já sabe. Então, como é que a gente cria estratégia, como é que a gente cria ação. E é muito importante a gente ter ao nosso lado, né, empresas, parceiros, que a gente vai contar com eles durante esses momentos, né? Esses momentos, tanto na alta quanto na baixa, né? Então, o Inter tá com a gente presente em vários momentos. Na primeira maquininha de cartão de crédito também. Vendendo o nosso serviço, né? Então, assim, agora a gente tá com uma linha de produto físico. Então, também é a mesma coisa. Quando a gente receber o nosso investimento também, como é que a gente vai fazer? Vai deixar esse dinheiro aqui parado na conta corrente? Não faz sentido. Então, vamos olhar para uma conta de investimentos. Então, isso é super importante. A gente ter, né, empresas parceiras com a gente pra gente poder ter os melhores resultados, né? Muito legal, gente. Fico muito feliz de ver aqui, eu que trabalho com a estratégia de aquisição de clientes, né? Ver esses clientes maravilhosos aqui na minha frente, contando um pouquinho, né, do outro lado ali, que a gente fica aqui construindo produto e melhorando, e pensando em como que a gente tem que, né, aperfeiçoar ali aquilo que a gente está se propondo a fazer para servir ainda melhor os nossos clientes. Então, fico muito feliz de ter vocês aqui na nossa vida empreendedora também. Afinal, esses dois caminhos, eles se cruzam, né? Sim. A vida do Inter e a dos nossos clientes PJ. E um dos grandes valores que a gente tem dentro da nossa conta do Inter Empresas é essa relação de parceria, né? Acho que isso é muito genuíno, assim, na nossa proposta. Hoje a gente tem na nossa base, desde clientes ali que estão começando, como você falou, né, Nath? No primeiro ali, CNPJ, né? A gente tem empresas MEIs, enfim. E a gente tem essa evolução ali junto com... Assim como os nossos clientes evoluem, né, na vida financeira deles, e aquela empresa vai crescendo, a gente tem uma série de clientes aqui que cresceram conosco nessa relação de parceria. Então, o Inter cresce, os nossos clientes crescem e juntos a gente consegue chegar ainda mais longe. E todo mundo ganha. Com isso. É muito bom. Maravilhoso. E, gente, para falar um pouquinho, assim, nesse futuro do empreendedorismo, né? Queria ouvir de vocês, a gente já está chegando no final, um pouquinho de como que vocês enxergam esse futuro do empreendedorismo feminino e quais são ali os papéis que vocês, como grandes líderes de um projeto como esse, né, têm ali enquanto função, enfim, enquanto contribuição. Eu sou uma grande otimista do futuro do empreendedorismo feminino. A gente vê cada vez mais mulheres mais novas entendendo, né, o poder ali, se conhecendo e colocando em ação. Então, isso é muito legal. A gente precisa de ainda falar muito sobre isso, tanto do empreendedorismo feminino quanto do desenvolvimento das mulheres na carreira, porque os números ainda são muito ruins, por mais que a gente vê movimentos como a DIG, como vários outros que estão aí para poder desenvolver as mulheres, tanto pessoal quanto profissionalmente, os números ainda são muito ruins. A gente vê que as mulheres, elas são a maioria no empreendedorismo, então a gente passa os homens, só que ainda assim as mulheres recebem muito menos, tanto na carreira corporativa quanto no empreendedorismo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Outro dia eu vi o Joel J falando assim que elogio de adulto é dinheiro. E sim, né? Você quer resultado. Então, a gente precisa de falar sobre isso, né? Falar sobre resultado, porque no final do dia é sobre isso. É sobre a gente conseguir ter liberdade. A liberdade financeira, ela é muito importante para ela dar para a mulher a liberdade de escolha. Isso é tão profundo porque a gente vê tantas mulheres presas em relacionamentos violentos, presas em ambientes tóxicos porque ela não tem liberdade financeira. Uhum. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, mas é importante também a gente trazer dados, né, Bru? Que assim, eu sou otimista, mas os dados ainda não são bons, né? Eles mostram que pra gente atingir ali uma equidade de gênero, a gente vai demorar mais de 200 anos. O Brasil é um dos piores países no ranking de equidade de gênero. Então, é muito importante que a gente consiga ser agente de mudança para a gente conseguir acelerar essa transformação. Para a gente, dentro do nosso entorno, né? Quando a gente muda uma vida, a gente muda um mundo. Porque aquela pessoa vai mudar a vida das pessoas que estão... É toda uma cadeia. Então, eu vejo o futuro do empreendedorismo feminino cada vez mais referências, mulheres falando sobre isso, mulheres se ajudando. Mas... ainda assim, a gente precisa de ser muito vigilante e
agir. A gente precisa de agir rápido para que a gente consiga ver essas mudanças de uma forma mais expressiva. Eu vou trazer aqui uma outra linha de pensamento, até para complementar a Nath. Eu vejo dentro da nossa bolha aqui, da nossa... até mesmo dentro da DIG, uma evolução muito grande de mulheres empreendedoras que se sentem muito mais seguras, que estão dando certo, que estão tendo muitos resultados. Mas, se você faz uma análise de mulheres de classe C, D e principalmente de mulheres pretas, a gente ainda vê que o empreendedorismo por necessidade, ele ainda é muito vigente. E existe um dado também que mostra, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que 70% das mulheres que empreendem hoje são mulheres que são só ela. Então, elas não têm, de fato, uma empresa. Elas têm um negócio onde apenas elas trabalham e a única função desta empresa é sobrevivência. É ajudar ali a colocar dinheiro em casa e comida para os filhos. Então, eu entendo que existe uma evolução muito grande da nossa classe social, de mulheres que já têm ali, já têm empresas que, de fato, já conseguem rodar. Mas a gente precisa cada vez mais olhar para essas mulheres que estão, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade e que não conseguem investimento, assim. Até, eu não sei como é que funciona aqui no Inter, mas existe um dado também que mostra que para as mulheres pegarem o empréstimo é mais caro do que para os homens. Mas... em paralelo a isso, eu vejo muitos bancos dando crédito para as mulheres. Acredito que vocês também devam ter aqui uma política para isso. Então, eu acho que esse olhar nosso, existe um olhar muito otimista em relação ao empreendedorismo feminino, mas a gente tem que ir mais a fundo para entender como que a gente pode ajudar também essas mulheres que não têm tanta oportunidade como a gente, porque a gente tem uma situação de privilégio, né? Não tem como a gente não falar sobre isso. Existe um privilégio nosso aqui como mulheres brancas que estudaram em boas escolas. Então, eu acho que é olhar muito para a base, porque na base a gente vai conseguir ter uma mudança real no Brasil, né? No país. Perfeito, Bru. E acho que o que você falou, né, de a mulher que subir tem quase aquela obrigação de ajudar a de baixo a subir também. Então, eu fico muito feliz de ver, né, um projeto tão inspirador, assim, ganhando corpo e chamando mais gente. E pra gente terminar, queria que vocês deixassem ali um conselho, enfim, uma dica valiosa ali para quem precisa desse start aqui, que vai terminar assistindo nosso podcast com a tomada de ação. O meu conselho é o comece, depois melhore. É execução, nada bate a execução. Você precisa de começar com o que você já tem. É no caminho que as coisas vão se revelando, que as coisas vão acontecendo e que você vai conseguindo trabalhar, né? Então, para mim, esse é o melhor conselho. É o principal e que parece simples, mas muitas vezes... a pessoa não consegue. Ela não consegue, ela se sabota, ela não consegue colocar em ação, ela fica com muito medo de julgamento, né? Ela tem muito assim, nossa, mas se eu começar a falar disso no Instagram, vou começar a me chamar de blogueira, o que é que eles vão falar de mim? Então, se trava por um julgamento que não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, eu sou muito dessa linha. Muito legal. Você se lembra, Nath, de algum conselho que você recebeu? Você falou do seu pai, enfim, de outras pessoas que influenciaram ali a sua vida? Algum conselho valioso que... Um conselho valioso? Nossa, eu já recebi muitos conselhos valiosos, assim, ao longo da minha vida. Mas isso da gente saber o que você é boa, eu acho que isso é uma grande virada de chave, sabe? Você se conhecer e entender, isso te dá um poder muito grande. Então, o conselho que eu dou é isso, assim, um pouco. Invista em autoconhecimento para você entender aquilo que, de fato, que você é boa. E você precisa de levar para o mundo em forma de performance aquilo que a natureza te deu em forma de potência, sabe? Porque é isso, você precisa de entregar. Todo mundo tem uma potência que é única. Não importa se existem milhões de pessoas fazendo o que você já faz. A forma como você vai fazer aquilo, ela é única porque você tem uma história única, você tem ali habilidades que da forma como você executa são únicas. Então eu investiria muito nisso. E em ambiente. Eu acho que o ambiente também é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa, né? A gente muitas vezes não tem noção
daquilo que a gente pode construir, porque a gente está vivendo em ambientes que você está ali muito enviesada para um lugar que não é legal, sabe? Então, eu investiria muito em autoconhecimento e em ambiente. Legal. O meu é tenha foco e tenha clareza dos seus objetivos. Porque quando você sabe onde você quer chegar, é muito mais fácil falar os nãos que são necessários. Porque quando você começa a empreender, muitas oportunidades começam a vir. E se você não tiver foco, se você não tiver clareza dos seus objetivos e onde você quer chegar, as coisas vão chegando e você vai pegando. E aí, na hora que você vê, você fugiu completamente daquilo que você queria ali quando você começou. Então, essa questão de ter foco, clareza e escrever mesmo, escreve onde você quer chegar, quais são os seus objetivos. E toda vez que uma oportunidade chegar, analisa, de fato. Isso é quase matemático, sabe? Analisa se aquilo ali tá de acordo com o que você quer, tá de acordo com os seus objetivos. E não tenha medo de descartar algumas coisas, porque não dá pra ter tudo, gente. Não dá pra ter tudo. Isso é uma coisa que você perguntou pra Nath qual que foi um conselho que alguém deu pra ela. E a minha mãe fala muito isso pra mim. Não tem como, não existe nenhum ser no planeta que vai ter tudo 100%. São escolhas que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Desde as escolhas mínimas de eu vou ver o meu filho trocar de faixa de judô ou eu vou... Não vou. São escolhas pequenas, até será que eu vou fazer um investimento aqui, aportar um valor aqui para a empresa, fazer um investimento grande. São todas essas escolhas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, tem que estar de acordo com os nossos objetivos e principalmente, né, com os nossos valores. Então, o meu é esse, tenha foco, clareza dos seus objetivos e clareza dos seus valores. E nunca saia longe deles, né? Nunca fique longe deles, porque são eles que vão te levar aí para onde você quer. E são as pequenas atitudes, né? É o mire grande e execute pequeno, 1% todo dia. 1% todo dia. E pra gente dar esses saltos, né? Ele não acontece da noite pro dia. Então, quando a gente tem essa disciplina, essa clareza, como a Bru falou, né? Se você tá ali executando, fazendo o básico bem, faz o básico bem feito. O arroz com feijão bem feito funciona. Funciona. Ontem, 2h da tarde, eu mandei mensagem para 4 empresas de personagem infantil para a festa do meu filho, que é agora em dezembro. Agora a gente tá aqui, são 10 horas da manhã. Uma só me respondeu com o orçamento ontem. Outra me respondeu me perguntando o meu nome, que eu já tinha falado na mensagem. Uma ficha, aquela ficha pra você preencher exatamente, me perguntando umas coisas e eu respondi. Eles não me responderam ainda, 2 nem me responderam ainda. Quando a gente olha pra isso, eu falo assim, meu Deus, as pessoas estão querendo... elas estão querendo criar um novo produto, sendo que elas não têm um básico, que é atendimento. Então, o básico bem feito funciona. E se ontem, assim, eu já tivesse tido outra empresa, eu já teria fechado. E por quê? Porque eu fui atendida. Então, o básico bem feito funciona, é 1% todo dia, né? Olha o quebra-cabeça inteiro, mas toma ali as decisões que vão te levar para esse lugar que você deseja, né? Do seu topo. Amei essa ideia aí do topo, cada um com o seu topo. Cada um com o seu topo e tá tudo bem. Quando a gente se conhece, é maravilhoso. Por isso que a gente tem que ter clareza também do nosso topo, porque senão, às vezes a gente se perde, a gente fica querendo o topo do outro, mas nem aquele topo que vai te fazer feliz. Exatamente. Então, a clareza é super importante. E não se compare. Essa é uma boa dica também. Não se compare. Difícil, né? Difícil em épocas de rede social. Mas o que a gente vê são recortes, né? E compare com você mesmo, né? Seja a sua melhor versão todos Exatamente. os dias, né? Isso não é olhar para a concorrência, não é nada disso. Você tem que estar atento, tem que olhar os movimentos que estão acontecendo. Mas não se compare no sentido de ficar assim, nossa, mas fulano tá fazendo isso, meu Deus do céu, e agora? Faz o seu. Olha para o seu negócio, entenda o movimento do mercado, mas não tira o foco do seu negócio, porque essa comparação, ela é muito nociva. Tem grandes empresas hoje que tomaram a decisão de parar de seguir o concorrente muito fortemente, porque você fica enviesado. Você acaba saindo da sua trajetória e indo para a trajetória da outra empresa, de tanto que você vê. Então, claro que, como a Nath falou, é importante ter um mapeamento da concorrência, mas não viva a vida do seu concorrente. Analise o que ele está fazendo, mas tenha as suas estratégias muito claras, independente do que o seu concorrente está fazendo, né? Até para você se diferenciar, senão não vai nunca haver inovação. Perfeito, Bru. E assim é a vida também, né? Olha pro seu e vambora aqui, enfim. Mas, gente, muito feliz de receber vocês aqui, Bruna, Natália.
Eu queria, de verdade, agradecer. Eu ficaria horas aqui a gente conversando sobre esse assunto. Mas muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar esse momento. Tenho certeza que daqui vai sair um conteúdo riquíssimo e super inspirador aí para quem está começando e para quem está aí no desafio dessa jornada também. E, gente, a gente está aqui encerrando, então, mais um Mil Contra, né? Eu queria convidar todo mundo aí para continuar acompanhando os nossos episódios diretamente no YouTube e também nos nossos canais de streaming. Obrigada. Obrigada.